Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Liberdade é Escravidão, de Ludwig von Mises. O Ludwig von Mises, para quem não conhece, ele é o decano da Escola Austríaca de Economia, pai fundador da praxeologia e é escritor de dezenas de artigos que nós já publicamos no site do Instituto Rothbard. Ele é a inspiração para que Lew Rockwell e Murray Rothbard fundassem o Mises Institute, ou Instituto Mises, lá no Alabama, e também foi, posteriormente, a inspiração para que eu e meus irmãos fundássemos o Instituto Ludwig von Mises Brasil, que foi um instituto que eu e meus irmãos fundamos, ideia do Cristiano, que leu o site do Instituto Mises, se maravilhou com as ideias, depois espalhou para mim e para o meu irmão, e nós decidimos que esse conhecimento deveria ficar disponível para todos os que não falam inglês e os brasileiros também que têm, porque a gente tinha a ideia de publicar tudo que tinha no Instituto Mises, lá do Alabama, e somar a isso a artigos e trabalhos com a realidade brasileira, né, com a realidade mais próxima do que nós vivemos, artigos escritos para a economia brasileira, para os problemas sociais aqui do Brasil. E tivemos um grande sucesso, ainda temos um grande sucesso aqui com o Instituto Rothbard, e sucesso eu meço pela qualidade do material publicado, e não apenas pelo número de pessoas que leem, mas também o número de pessoas que leem vem crescendo. Esse programa mesmo, para mim, já é um grandíssimo de um sucesso, porque a primeira vez que eu fiz um clube de leitura foi para ler A Lei, de Frederic Bastiat, e eu convidei todos os libertários do Rio de Janeiro, e apenas, quando eu morava no Rio de Janeiro, né, e convidei todos, apenas dois apareceram, foi o Patrick e o Ventania, o Vento, e nós fizemos a leitura lá do livro e tal. Eu achei bom, para mim tá tudo bem, a gente tinha mais gente comigo fazendo o que eu gostava, que é ler e comentar. E hoje tem aí cada vídeo que eu publico, eu sei que nem todos ficam até o final dos vídeos, mas pelo menos tem 300, 500 pessoas vendo um vídeo que é uma leitura comentada, então eu acho que isso é um grande sucesso já. E se tivesse menos gente, tivesse 20, 10 pessoas, ou duas, como já teve, eu estaria com o mesmo empenho e com a mesma felicidade fazendo esse trabalho. O Ludwig von Mises escreve não apenas os artigos, mas a gente tem também vários livros de Ludwig von Mises publicados. Você clica na nossa biblioteca e você vai encontrar todos os livros que nós temos disponíveis para download gratuito em vários formatos. Mais um presente que a gente dá para vocês. Façam bom uso, espalhem, compartilhem esse presente, que é ter as obras de Ludwig von Mises traduzidas para o português. Sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo, apenas citar que o texto que eu vou ler agora, Ludwig von Mises escreveu originalmente em 9 de março de 1953. E um comentário meu sobre isso é que qualquer semelhança com a realidade de hoje, infelizmente, não é mera coincidência, né? Uma das mais notáveis características da nossa época é a propensão à mudança nos significados dos termos políticos. Uma revolução semântica converte o sentido tradicionalmente dado a determinadas palavras em seu exato oposto. George Orwell, engenhosamente, escreveu essa tendência em seu livro 1984. Nessa obra, o segundo dos 3 slogans utilizado pelo Partido do Império da Oceania é: liberdade é escravidão. Na opinião dos intelectuais progressistas, o atestado de Orwell é conversa de histérico. Ninguém, protestam eles, jamais se arriscou a proferir uma afirmação tão despropositada quanto essa. Infelizmente, a gente vê que sim, né? E quando você começa a debater, se é o primeiro contato com as ideias da liberdade que você tem aqui, saiba que quando você começa a levar essas ideias mais a fundo e começa a colocá-las à prova, debatendo com seus amigos ou com pares na internet, você vai ver muita gente falando que a liberdade não pode, porque a liberdade gera escravidão. Você vai ver que os absurdos, realmente, esses impropérios. E muito disso é feito já por conta dessa revolução que na época de Mises, que Mises escreveu esse artigo nos anos 50,
1950. Já era uma preocupação de Mises, mas hoje a coisa se tornou insuportável, com coisas como os intolerantes usando a palavra tolerância, os fascistas se dizendo antifascistas, e aquelas pessoas que tentam salvar vidas, ou que tentam pelo menos preservar um pouco de liberdade dos outros, sendo chamados de genocidas. Então o genocídio perdeu o sentido, a palavra, honestidade, veja o Lula se dizendo a alma mais honesta do Brasil. Realmente é uma revolução que eles tentam fazer sempre com essa nova língua, muito bem exposta por George Orwell no seu livro 1984, como cita Mises aqui. E vale muito a pena para quem não conhece a obra. Tem filme também, se você não quiser ler, pode assistir o filme também é muito bom, sobre o 1984. É muito bom mesmo. E a gente ouve isso sempre. Infelizmente, os fatos desmentem essa negação. Nos escritos de vários autores contemporâneos, predomina uma disposição em retratar cada expansão do poder governamental e cada restrição sobre o arbítrio individual como sendo uma medida de libertação, um passo rumo a uma maior liberdade. Se levada à sua derradeira conclusão lógica, esse modo de pensar acaba por deduzir que o socialismo, a completa abolição da capacidade que o indivíduo tem de planejar e conduzir sua própria vida, traz a perfeita liberdade. Foi esse raciocínio que deu aos comunistas e socialistas a ideia de se arrogarem a si próprios a denominação progressistas. Realmente, esse termo progressista não faz nenhum sentido. Eles são contra o progresso, como que podem se dizer progressistas? Eles querem dificultar o progresso da sociedade, como eles vão se dizer progressistas? Então, esse termo progressista também é um termo que já perdeu seu significado, como direita, esquerda e tantos outros aí, o fascismo, como eu já disse anteriormente. Mas é isso. O socialista, ele proíbe você de ser livre, ele te tira todo o seu livre-arbítrio, te tirando até, por exemplo, capacidade de você trabalhar para um outro empregador, né, no caso do comunismo, que não seja o Estado, de você tocar a sua vida como acha melhor, de você usar, normalmente o socialismo vai além da parte econômica, então até quer igualar as pessoas nas vestimentas, na alimentação e tudo o mais, e nas relações sociais. Então, é o completo oposto do progresso, o completo oposto da liberdade. Então, a gente vê aberrações como um partido, se dizer partido, socialismo e liberdade. É o partido bipolar, é o partido das pessoas que não sabem, não decidiram ainda o que querem, né? É o partido da bola quadrada. É terrível, terrível. O professor Robert L. Hale, da Universidade de Colômbia, acaba de publicar um volumoso livro, Freedom Through Law, Public Control of Private Governing Power. Trata-se de um apelo apaixonado por mais controle governamental sobre as empresas e por uma revisão da legislação e das decisões judiciais sobre o assunto. Como compilação de material jurídico, tal livro pode ter algum mérito, mas o autor tem planos mais ousados. Sua ambição é justificar a política do intervencionismo sob o ponto de vista da filosofia do direito e do sistema jurídico. Entendo que o artigo foi escrito em 1954, esse livro já tem mais de 60 anos, né? Mas continua bem atual, né? As nossas brigas, os problemas com a ideologia, apesar de Mises já ter destruído o socialismo em 1920, na década de 20 ali, quando começou, e até antes dele alguns outros autores já terem iniciado essa demolição, mas Mises foi o que realmente colocou a pá de cal. O debate continua, é absurdo que um debate encerrado, vencido por nós libertários, ou por Mises, pelos economistas da Escola Austríaca de Economia, ainda exista, ainda continue acontecendo. As pessoas simplesmente ignoram o argumento que destrói o que elas acreditam e continuam falando a mesma coisa. São loucos, mas esses loucos continuam tendo bastante poder de influência na sociedade e tocando, obviamente, sendo aceitos pelos poderosos, porque eles defendem ideologias que aumentam o poder dos poderosos. Os estatistas, os políticos, os burocratas, para eles, qualquer teoria que defenda mais intervencionismo, mais impostos, mais Estado, mais atribuições para o Estado,
maiores verbas passando por repartições, para eles tudo isso sempre vai ser música para o ouvido deles. Então, eles vão sempre chamar estes teóricos para formar os seus times, para formar os seus quadros, vão dar todos os incentivos para que esse tipo de produção continue sendo feito, e muito feito, em abundância, né? Porque isso ajuda os governantes, os políticos, nos seus planos de ter mais poder, mais status, mais dinheiro. Por isso que a teoria austríaca, a escola austríaca de economia, não é tão bem aceita em centros como os acadêmicos. A academia, os jornalistas, os governantes, os políticos e todas as repartições públicas detestam a escola austríaca de economia e o libertarianismo, obviamente. Por quê? Porque é a teoria que fala, olha, você aí, você que tá com essa posição de prestígio na sociedade, de controle, de poder, sabe como você pode melhorar a sociedade? Pedindo demissão. Então essas pessoas detestam, elas têm verdadeira ojeriza da escola austríaca de economia e de qualquer teoria que venha por esse lado, né? Então, por conta disso, somos negligenciados pelos poderosos. Então, é muito importante que você que está tendo um contato agora com a escola austríaca de economia, você não leve muito em conta o que as pessoas nessas posições de serem especialistas ou prestigiados economistas falarem mal da escola austríaca de economia. Veja, tente sempre ver quem ganha com isso, quem lucra com isso. E às vezes não é nem o lucro apenas financeiro. Sim, o financeiro é o que mais importa para a maioria deles, muitas vezes é status, muitas vezes é preguiça também. Você imagina, você estudou na escola normal, então você aprendeu comunismo, socialismo na escola, mais uma versão mais básica, né? Depois você foi para a faculdade de economia, você aprendeu keynesianismo, mais marxismo, mais socialismo, e é isso que você sabe. Né, alguma coisa de da escola pública, algumas outras escolas, Chicago, você pode ter ouvido falar também que Chicago não é tão desafiador assim aos poderosos, mas é também um pouco, então por isso é um pouco negligenciado também, é mal visto pelos os prestigiados economistas, e depois de terminar esses estudos na faculdade, ele se tornou um professor, fazer um mestrado, talvez, para se tornar um professor, no mestrado aprendeu ainda mais comunismo, socialismo, e quando começou a lecionar, lecionou o que tinha aprendido. E aí começam a aparecer, como começou depois que a gente começou o nosso trabalho no Instituto Miss Brasil, hoje o Instituto Rothbard, começou a aparecer alunos desafiando os professores, discutindo, debatendo com os professores sobre o tema pertinente da aula, fazendo perguntas inconvenientes para os professores, e eles sempre falando, não, isso é brincadeira, a escola austríaca não é nada, nem muitas vezes nem sabendo o que é a escola austríaca de economia. Não levem muito em conta o que os especialistas falam, vejam o que eles têm a perder, o que eles têm a ganhar, e o que esse professor que falava isso para os alunos tinha a perder. Bom, ele tinha a perder talvez o emprego dele, porque se ele começar a lecionar a escola austríaca de economia, em vez daquela pagelança que eles ensinam nas faculdades de economia, ele pode perder o emprego, o diretor da escola pode ver que é uma teoria que desafia o próprio poder, o próprio cargo desse gestor, e pode mandar embora o professor. O professor, não apenas isso, mas para ele poder ensinar, ele teria que voltar às bases e estudar tudo de novo. E quem tem preguiça e humildade para fazer isso, né? Então, é bem difícil que a Escola Austríaca de Economia adentre a academia. Não é o nosso lugar, não é o nosso lugar a política, não é o nosso lugar a extrema imprensa também, que lucra com esse arranjo estatal. Podemos ignorar o fato de que o autor fracassa abismalmente em seu empreendimento, pois, mesmo se ele tivesse tido êxito completo em provar seu ponto, ele não teria apresentado nenhum argumento sustentável a favor das políticas que defende. A questão sobre se um país deve seguir o sistema de iniciativa privada ou se ele deve adotar aquilo que hoje em dia é chamado eufemisticamente de controle direto não é um problema de filosofia geral ou de jurisprudência. É um problema de política econômica. E esse problema tem de ser decidido de acordo com os defeitos que se espera das ou que já foram trazidos pelas políticas em questão. E apenas considerações econômicas podem esclarecer tais questões. O Mises, claro, como
brilhante economista que é, quer ficar na seara dele, ele não quer ficar na seara da política, das brigas políticas. Ele quer levar tudo pro lado econômico, pro lado da razão, pro lado dos argumentos. E, obviamente, que o autor vai fracassar no empreendimento, porque ele é um intervencionista, um estatista, e está aqui sendo confrontado por ninguém menos que Ludwig von Mises, né? O argumento contra o intervencionismo não se baseia em interpretações específicas de qualquer constituição em particular. Os economistas não estão preocupados se o intervencionismo é legítimo ou não, se ele é bom ou ruim, ou se é desejável ou indesejável. Eles apenas demonstram que várias medidas de interferência governamental nos fenômenos de mercado não produzem os resultados esperados pelo governo que as praticou. Ao contrário, tais medidas criam uma situação, mesmo do ponto de vista do próprio governo e de todos os defensores do intervencionismo, ainda mais indesejável do que a situação anterior que o governo tensionava alternar. O Mises ele explica isso em vários outros escritos, é muito interessante ler, sem dúvida vou ler. Ele tem um livro chamado Intervencionismo que explica muito bem os problemas da intervenção estatal, que é uma intervenção não apenas atinge o contrário daquilo preterido, como também gera outras intervenções. Por exemplo, a meu ver, assim, um exemplo que vem assim na cabeça rapidamente é a política nefasta de existir um salário mínimo. O salário mínimo, como já falei em outro episódio sobre isso, ele tem duas opções. Ou ele não faz nada, porque ele é tão baixo que ninguém mesmo emprega por aquele valor tão baixo, então não muda muita coisa na economia, não muda nada, para falar a verdade, na economia em geral. Pode sim prejudicar algumas crianças que quisessem talvez fazer algum serviço e se a lei for seguida estritamente, então os pais não vão poder pagar em balas e chicletes para os seus filhos cortarem o gramado, mas se for muito baixo ele não faz nada, uma medida inócua, não faz nada. Mas como ele é sempre colocado num patamar que incomoda algumas pessoas, que deixa algumas pessoas fora da linha de empregabilidade, então, o salário mínimo, ou ele não faz nada, ou ele faz mal. Então, quando ele faz mal, o que acontece? O desemprego aumenta e aí os políticos vão, agora, depois que, olha, ainda não resolvemos o problema, o salário mínimo gerou problema de desemprego, então agora nós temos que dar cursos para essas pessoas, criar empregos públicos, fazer o que for para corrigir o que eles fizeram, e essas outras intervenções também vão criar outros problemas, atingir o oposto do pretendido e vão criar outras intervenções. Se o governo, defrontado com essa inevitável consequência, decidir não revogar seus decretos para que assim se possa retornar à liberdade econômica, mas, ao contrário, decidir continuar com suas políticas intervencionistas, ele terá de acrescentar aos primeiros decretos cada vez mais novos decretos, até que ele acabe por arregimentar cada aspecto das vidas dos cidadãos, suas atividades de produção e todo o seu modo de consumo. Nesse estado, qualquer tipo de liberdade econômica ou política terá desaparecido e o totalitarismo do tipo hitlerista passará a ser dominante. O intervencionismo não é um sistema econômico que pode durar. Ele não pode ser preservado permanentemente. Ou ele é abolido, ou ele inevitavelmente acaba gerando, passo a passo, um sistema de planejamento estatal total, o socialismo completo, um sistema no qual ninguém é livre. Maravilhoso. O Mises realmente resumiu bem a teoria aí do intervencionismo. E é como eu falei anteriormente, uma intervenção gera outra intervenção, que gera outra intervenção, que gera outra intervenção, uma espiral que não acaba e vai nos levando ao cenário de um Estado total, um Estado que regula tudo e todos, todas as coisas. Então, por exemplo, o que nós vivemos hoje, um controle aí do pensamento, até o que a gente acha sobre uma coisa ou outra vira crime, o que a gente fala na internet pode virar crime também. Então, realmente, é para isso que nós estamos caminhando, às vezes a passos mais largos, às vezes a passos mais curtos, às vezes vem um governante que
como aconteceu agora no Brasil, que realmente, comparado com os demais políticos disponíveis no Brasil, é uma pessoa que realmente tem um apreço pela liberdade. Sim, não é um libertário, não é uma pessoa que segue a cartilha, mas ele tenta, sim, diminuir a intrusão governamental, pelo menos nos pontos que eu vi ele falando sobre, na maioria dos pontos que eu vi ele falando sobre, ele tem essa visão. Sim, às vezes me pego xingando a pessoa, o presidente vendo algum vídeo, alguma notícia que me mandam, mas ele é muito melhor que os outros, não há dúvida, e sim, ele leva o Brasil ao abismo a passos mais curtos, acredito, né? Apesar de ter feito algumas besteiras bem grandes, não é o pior de todos eles, e muito pelo contrário, né? É o menos pior de todos. Finalmente, o menos pior parece que foi eleito num golpe aí de pura sorte do povo brasileiro, mas ainda não é bom o suficiente, né? O bom mesmo, a única maneira de aumentar a liberdade, a prosperidade das pessoas no Brasil é acabando com o Estado mesmo. Não tem o caminho pela via estatal, não existe, né? Mas existe sim de diminuir um pouco o ritmo. É isso que eu acho que esse governo pode fazer, ou está fazendo pelo menos em algumas áreas. E é isso que o Mises propõe, né? Que o governo tem que revogar os decretos. Esses dias eu vi, inclusive, o presidente Bolsonaro falando que ia revogar mais 300 decretos aí. Então, maravilhoso. Vamos aplaudir de pé, porque merece, sim, merece aplausos. Qualquer revogação, revogar qualquer lei tem que ser aplaudido. Qualquer regulamentação, tudo que for para menos do Estado, nós temos que aplaudir de pé. E realmente a revogação de leis é uma coisa que nós temos que aplaudir de pé. Obviamente que não, eu deixaria por último, né, para revogar as leis que falam que direito é ir e vir e pessoas têm liberdade. Tem lá na Constituição umas coisas escritas ali que ninguém liga, né? O Supremo Tribunal Federal não liga, já passou por cima delas. Já revogou, né? O próprio Supremo já revogou a lei, essas leis que nos protegiam, que alguns tinham essa falsa impressão de estarem protegidos por elas, né? Pelos artigos pétreos da Constituição, que não protegeram ninguém na hora que precisou, né? O Estado como um aparato de coerção. Um Estado ou um governo é um aparato de coerção e compulsão. Dentro do território que ele controla, ele impede todas as agências, exceto aquelas que gozam de sua expressa autorização, de recorrer a medidas violentas. Um governo tem o poder de impor suas ordens, açoitando a população à submissão completa ou ameaçando-as com tais ações. Uma instituição que não tenha esse poder jamais pode ser chamada de governo. O raciocínio que leva o professor Hale a equiparar todas as transações voluntárias entre cidadãos privados a uma coerção governamental e a chamar tais transações de exercício do poder de governo privado se desenvolve da seguinte maneira. É só um parênteses antes de ler aqui as colocações do professor Hale. Nós também, né? Até hoje isso acontece, as pessoas acham que quando a gente discute mais a fundo, né, o libertarianismo, o anarcocapitalismo, algumas pessoas falam de governo privado, né? E não, a gente tem o autogoverno, é esse o único governo que deve existir, o resto são prestadores de serviço. Então, quando alguém fala assim, mas como seria o governo num país libertário, numa região libertária? Então você vai dizer que o governo seria o autogoverno. Você se governa, você faz as suas escolhas e vive as consequências das suas escolhas. Então, se você quiser fazer, por exemplo, serviços de defesa, se você quiser fazer a sua defesa por si só e não contratar ninguém, você faz. Você pode comprar uma arma, botar todos os meios possíveis de defesa na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, e fazer sua defesa. Ou você pode terceirizar. Esse terceirista, essa empresa de segurança que vai te ajudar a fazer a sua segurança, não é um governo. Ela é uma empresa como a empresa que lhe presta serviço de telefonia. Você não tem um contrato vitalício, perpétuo, você e todos os seus filhos têm que aceitar para sempre esse governo ou essa empresa, e ela pode mudar o preço
conforme o gosto dela e os serviços que presta também, ela pode mudar e parar de prestar e prestar outros que você nunca requisitou e você não pode de maneira nenhuma cancelar esse contrato. Não, isso nunca vai existir numa sociedade libertária, não pode existir numa sociedade libertária contratos dessa natureza. Mesmo que você assine, você não pode assinar por outras pessoas, os seus filhos não podem ser condenados a viver na prisão que você escolheu para você. Então, por isso, a gente sofre ainda também com essa dicotomia aí de algumas pessoas falando em governo privado, né? Mas vamos seguir aqui com Mises. Obviamente, um parênteses antes de eu continuar a leitura. Mises não era um anarcocapitalista, apesar de muitos dos seus escritos, ou quase todos os seus escritos, darem a munição para nós anarcocapitalistas, e inclusive Mises tendo sim proferido o juízo de valor quando fala sobre a secessão até o nível individual. Então Mises se mostra sim uma pessoa bastante próxima ao anarcocapitalismo, mas ele não era um teórico, não é uma referência quando o assunto é anarcocapitalismo contra minarquismo. O Mises não é, porque ele não fechou o seu raciocínio, não expressou devidamente o seu juízo de valor quanto a isso. Quando Mises fala de anarquia, Mises não está falando sobre o anarcocapitalismo, ele está falando sobre uma anarquia pregada pelos esquerdistas, que seria muito próximo de uma anomia ou de um anarcocomunismo mesmo, que é o contrário da anarquia, o anarcocomunismo. É onde a sociedade se organiza para tomar tudo de todos e controlar todos os meios de produção. Então é um Estado total, não é uma ausência de Estado. Eles apenas chamam o Estado de sociedade. É uma mentira também para angariar aí seguidores, né? Essa sociedade é um Estado, é um grupo bélico, porque se eles têm que agir contra alguém, quer dizer que um membro da sociedade está discordando, já não é uma massa que concorda em tudo, né? Cada pessoa, as palavras do professor Hale, cada pessoa tem um certo poder de barganha do qual depende seu sustento. Poder de barganha é o poder de exercer pressão sobre aqueles com os quais uma pessoa faz transações, o que equivale a um outro grau de coerção sobre a liberdade de terceiros, enquanto que, ao mesmo tempo, sua própria liberdade está sujeita a algum grau de controle por terceiros. O professor Hayek, ele diz que você é um escravo por ser livre, né? Então, se você precisa dos seus pares, dos seus irmãos seres humanos para adquirir qualquer bem, você é um escravo dessa pessoa. Se você não sabe fazer uma cadeira, então você precisa trocar o que você sabe fazer, qualquer coisa que seja, limpar ou produzir parafusos, qualquer coisa, se você precisa trocar o seu bem com a outra pessoa ou o seu serviço com a outra pessoa para obter alguma coisa, você é um escravo. Não, na verdade não, você não é, há produtos substitutos, há outras maneiras de se alcançar os seus objetivos, a subsistência não é muito eficiente, né? Você ser autossuficiente em tudo não é a maneira mais eficiente de se viver, apesar de ter sim algumas pessoas que são praticamente autossuficientes, que vocês encontram na internet bastante gente aí, vídeos de autossuficiência, bem legais, alguns libertários, tem até uma pessoa da British Columbia que tem um canal, o Urban Farmer, se vocês quiserem seguir, sigam, ideias muito legais sobre o cultivo, o plantio de comida, né? Vale muito a pena ver isso, mas não, porque você tem que arrumar um emprego, então você se submete não sei, cortar o cabelo, por exemplo, porque o seu emprego demanda, eu não posso deixar meu cabelo crescer porque eu trabalho com, sei lá, com loja, eu não posso ter o cabelo comprido, por qualquer motivo que for, sei lá. Aí você é um escravo dessa pessoa? Não, você pode arrumar um outro emprego, você pode deixar seu cabelo crescer e trabalhar na galeria do rock, vendendo CDs ou limpando o chão, mas não, você, por querer algo a mais, você acaba se submetendo aos requisitos daquela pessoa que está disposta a te dar. Você está realizando uma troca voluntária, a troca de não ter o seu cabelo mais comprido para poder trabalhar em determinado escritório ou algum lugar que você queira trabalhar. O governo diz para os cidadãos: paguem impostos ou minha guarda armada irá aprisioná-los. Já o padeiro diz para o cliente em potencial: se você quiser que eu lhe sirva e asse-lhe um pão, então você tem de recompensar fazendo algo por mim. Na opinião do professor Hale, não há diferença alguma entre os dois modos de ação. Ambas são coerção. Ambas representam o governo dos homens sobre outros homens. Ambas são transgressões sobre a liberdade de terceiros. O padeiro coage o dentista ao vender-lhe pão,
e o dentista está coagindo o padeiro ao preencher as cavidades de seus dentes. Para qualquer aspecto que você olhe desse abominável mundo, você irá descobrir restrições sobre as liberdades. Mas, felizmente, há uma entidade paternal, o governo, sempre pronta para intervir e salvar a liberdade. Pois, como diz o professor Hale, é uma falácia supor que qualquer tentativa do Estado de controlar e alterar os resultados econômicos de uma transação envolve uma restrição da liberdade individual. Pode ser, pode ser que isso não aconteça, se a liberdade daqueles que são restringidos pelo Estado é menos vital do que a liberdade das pessoas que seriam restringidas por estas. Então, a intervenção estatal pode resultar em um ganho líquido para a liberdade individual. Em determinados momentos, torna-se necessário que o Estado restrinja a liberdade de domínio de grupos poderosos. É uma piada, né? O Mises detonou aqui, né? Primeiro, a diferença é gritante, né? O que o Estado faz, o intervencionismo estatal, sempre é uma arma na cabeça das pessoas. Uma arma na cabeça de pessoas que não cometeram crimes. Não estou falando de uma pessoa que sequestre alguém e leve para o interior do Pará e o obrigue a trabalhar, reprima suas fugas, coloque uma bola de ferro presa nas suas pernas para que ele não fuja, não corra, lhe açoite caso ele se recuse a trabalhar. Não é isso. Isso aí é crime sob qualquer aspecto. Hoje em dia, graças a Deus, em qualquer sociedade isso é visto como crime. Mas o Estado faz isso. O Estado, ele realmente ele aponta uma arma para a cabeça de pessoas pacíficas. Não pessoas que estão cometendo esses crimes. Aí, tudo bem, ele também, às vezes, de vez em quando, o Estado acaba por reprimir crimes reais, mas o que ele faz de verdade, o ganha-pão do Estado e o seu motivo de existir é para achacar pessoas inocentes, pessoas que não cometeram crimes, estão apenas realizando trocas voluntárias, como aqui o caso do padeiro com o dentista. O padeiro faz pão, o dentista faz dente. É para ficar cada um na sua? Não. A partir do momento que eles vão se relacionar, o dentista quer um pão, o padeiro é que faz pão, o padeiro não vai fazer pão de graça, senão aí sim o padeiro seria o escravo do dentista e nem o dentista vai fazer o serviço de dentista de graça para o padeiro. E como que isso vai ser valorizado, né? Como essas trocas vão ser calculadas, né? Quanto vale um pão, quantos pães para você preencher minha cavidade, minha cárie, aí isso o mercado que vai dizer. Conforme for a demanda do serviço do dentista, ele vai poder oferecer por 1, 2, uma centena, 1 milhar de pães, tanto faz. É o mercado que vai decidir de acordo com a preferência dos consumidores, e não um burocrata em Brasília ali decidindo, olha, agora preencher uma cárie 100 pães. E é esse o preço. Não, isso é uma coisa sempre livre. Às vezes as pessoas não querem mais pães, elas descobrem que a farinha branca não faz tão bem assim para a saúde e vão comer salada, então o pão não vale mais nada, ninguém mais quer. Então aí 1 milhão de pães não seriam suficientes para preencher uma cárie, né? O poder de governo privado. Alguns anos atrás, a senhora X costumava preparar a sopa da família em sua própria cozinha. Posteriormente, ela passou a comprar sopa enlatada, fabricada por uma das fábricas de conservas de seu país. Um observador lúcido e perspicaz argumentaria que esta senhora, por algum motivo, considera essa maneira de suprir sua família preferível ao método anterior. Porém, tal raciocínio não se aplica ao professor Hale. Sob sua ótica arguciosa, está havendo uma coerção. A fábrica de conservas, ao fabricar a sopa e vendê-las à senhora X, está exercendo poder de governo. Como a fábrica de conservas é uma empresa privada e não uma fábrica controlada pelo governo e administrada por ele, como ocorria, né, na Rússia, há nisso algo de altamente imoral e repreensível. Trata-se, pois, de um poder de governo privado, e como todo mundo concorda que todo e qualquer poder de governo pertence ao governo por direito, torna-se, portanto, óbvio, pelo menos sob a arguta ótica do professor Hale, que o governo deve restringir esse poder que a fábrica de conservas tem de dominar a senhora X fabricando-lhe sopa.
São os antiprogressistas, são os anti-liberdade. Esses que eles não podem se olhar no espelho e ver o que eles são. Eles precisam mentir para eles mesmos e para a sociedade de uma maneira insaciável, eu diria, para poderem se aguentar a si próprios. Eles são os escravagistas, eles são anti-progresso, eles criam e são adoradores da miséria, da morte, da fome. Esses são os socialistas, os intervencionistas, que ignoram qualquer consequências comprovadas pela teoria econômica dos seus atos. Eles ignoram que existe uma ciência econômica e que a ciência econômica comprova que se A, então B. Então o B que é o que eles defendem, ou seja, se você criar uma dificuldade para que as pessoas realizem trocas voluntárias, você vai ter menos riqueza e não mais riqueza. Então você vai ter um aumento da pobreza e não um aumento da riqueza. Bom, a pobreza é o estado natural da sociedade. Para que ela domine, nós temos que fazer absolutamente nada. Faz nada, todo mundo fazendo nada, todos vão ser pobres, miseráveis, não vão ter o que comer, vai passar fome, vai morrer. Nem água vai ter. E a riqueza, ela precisa de um cenário favorável para ser criada, também de fazer nada, mas dessa vez apenas os governantes devem não fazer nada. Se os governantes não fizerem nada, o volume de riqueza criado será descomunal e as pessoas terão mais acesso a bens e serviços. E é isso que o governo e os bondosos e piedosos professores esquerdistas, como o professor Hale, desejam. A maneira como o professor Hale descreve a operação da economia de mercado é, no mínimo, espantosa. Munido de um ar de sapiência professoral, ele declara: o cliente pode negar seu dinheiro ao revendedor e, ao ameaçar com essa negação, ele pode coagir o revendedor a suprir-lhe com os bens. Tá, ok. E sim, o cliente no livre mercado é soberano, ele pode sim levar qualquer produtor à falência ou à riqueza. No livre mercado, o consumidor é o soberano. Porque ele tem o poder de decidir de quem vai comprar livremente, sem nenhum burocrata decidindo quem pode ou não pode jogar o jogo. É por isso que os burocratas desejam essas intervenções, porque eles assim têm favores para vender a empresários que desejam ter mais lucro, e essa não deve ser um ímpeto a ser. O lucro não é um ímpeto a ser combatido, ele deve ser desejado. A gente tem que ter lucro em todas as nossas realizações, seja esse lucro material, espiritual ou mental. Então, todas as nossas ações devem ser lucrativas por esse sentido. E são, né? O ser humano só age para diminuir o próprio desconforto. O que nós libertários defendemos é que deve haver um limite apenas para isso, que é o limite da propriedade privada. Então, você pode querer o que você quiser, você pode desejar ter a propriedade de todo mundo mesmo, você pode ser invejoso e querer a propriedade dos outros. Porém, se você agir para tomar a propriedade dos outros, você incorre em crime, segundo a ótica libertária. Seja você um cidadão comum, seja você um governante ou alguém com distintivo. Se você agir para tomar a propriedade dos outros, você está cometendo um crime. Pelo que se sabe, milhões de pessoas, dessa mesma maneira, ameaçam os joalheiros e as lojas de departamentos chiques presentes nas grandes cidades. Essas pessoas ameaçam negar seu dinheiro a elas. Entretanto, aqueles ameaçados não fornecem seus braceletes e colares aos ameaçadores. Porém, se um assaltante aparecer e ameaçar à sua maneira o joalheiro, brandindo uma arma, o resultado será diferente. Portanto, parece que aquilo que o professor Hale chama de ameaça e coerção abrange duas coisas completamente diferentes e que possuem características e consequências inteiramente distintas. Sua incapacidade de distinguir entre essas duas coisas já seria deplorável caso tal raciocínio estivesse em um livro não técnico. Estando ele em um livro presumivelmente jurídico, a coisa assume ares simplesmente catastróficos. A gente tem gente que acha que imposto não é roubo. Veja o descalabro que nós vivemos, né? Tem gente que acha que o Estado ameaçar uma pessoa de morte, e sim,
o roubo, o imposto é uma ameaça, é baseado na ameaça de morte, de assassinato contra indivíduos pacíficos, acham que isso não é crime, que isso que não é legítimo. O imposto é livre, é voluntário, até alguns dizem. Não. O imposto não é voluntário, o imposto é um crime, o imposto ele vive, como eu disse, sobre a ameaça de assassinato, porque se você se recusar a pagar, você vai receber multas fiscais da Receita, você vai muito provavelmente lá pelas tantas ser ameaçado de sequestro, o que eles chamam de prisão, e se você reagir, se você disser não quero ser sequestrado e muito possivelmente posteriormente estuprado na prisão, né, e violentado de outras maneiras também, na prisão, você não quer passar por isso, você legitimamente deve poder reagir, a legítima defesa vale até contra o Estado, pode ser, muito provavelmente você vai perder nessa defesa, porque o Estado é muito poderoso, e fazer isso sozinho, se tornar um mártir, não é uma boa ideia. Pode ser também, se você tem essa vocação para ser mártir, como teve o Irving Fish, o pai do Peter Schiff, tem um artigo muito bom sobre a história dele sendo assassinado pelo Estado americano. O Irving Fish, o Peter Schiff é um dos maiores economistas do mundo. Claro, tem as diferenças aí, alguns erros gritantes quanto à teoria com ele, nós todos austríacos temos, porque ele arvora que o ouro tem valor intrínseco e, na verdade, a gente sabe que o valor é subjetivo, quem dá o valor para tudo são os consumidores, são as pessoas que desejam ou não alguma coisa, e ele fala em valor intrínseco, que ele tá nessa paranoia dele contra o Bitcoin, falando que o Bitcoin não tem valor intrínseco e o ouro tem, ele tá errado, tá meio errado, né? Tá meio certo também, porque o Bitcoin não tem valor intrínseco, o ouro não tem valor intrínseco, mesmo que tenha qualidades que por milênios foram, o ouro, né? Por milênios foram demandadas pela sociedade, que muito possivelmente vão continuar sendo demandadas, então tem o seu valor ali no ouro, mas isso pode acabar do dia para noite. Amanhã cai um meteoro aí cheio de ouro, acabou o valor do ouro, o ouro vira água, né? Ninguém mais dá a mínima para o ouro porque é abundante. Mas é, claro, um sonho, mas no mundo concreto, a tendência sim, ele está certo, é que continue o ouro tendo seu valor, porém não é intrínseco, é porque as pessoas dão valor a ele, tem algum uso que é valorado pelas pessoas. E essa história de ameaçar, eu estou. Eu ameaço a Apple porque eu me recuso a comprar os celulares da Apple. Eu prezo pela minha privacidade. O celular da Apple é um dos menos abertos possíveis, apesar deles jurarem de pés juntos que respeitam a privacidade dos clientes. Não tem como saber, né? Então, se é mesmo assim, abram seus códigos e a gente pode auditar e ver se realmente há privacidade ou não. Enquanto isso, eu me protejo das maneiras possíveis, com Android ainda, já pensando em algum outro sistema. No computador já uso o Linux e recomendo a todos usarem também, é um sistema redondinho, muito bom. E não, eu ameaço a Apple porque eu não compro, eu me recusar a me relacionar com alguma pessoa, estou ameaçando ela de alguma coisa? Não estou ameaçando, não. Estou cumprindo uma ameaça de eu não realizar trocas com elas. Não estou ameaçando, não. Já estou cumprindo, estou agindo, não comprando da Apple. Mas isso não prejudica, não tira a propriedade dos outros, pode sim prejudicar economicamente. É isso que eu espero. Eu espero que o recado seja dado para essas empresas que eu, como consumidor, não concordo com o que elas fazem, e aí eu não compro delas. Tudo bem. É válido, não tem ameaça alguma nisso. E esses, só para comparar, porque Mises não viveu na época da internet, onde qualquer pessoa idiota tem acesso a um megafone, né? Pode falar e ser ouvido e ser visto, pelo menos por alguém. Mises não viveu na época dessa cultura do cancelamento, da coisa aí de Sleeping Giants, que é um bando de adolescentes, de pessoas que não têm absolutamente nada na cabeça, que qualquer coisa querem cancelar e ficam enchendo o saco. Eu aposto que eles nem consomem nada das empresas que eles enchem o saco. E aí vão lá, ficam mandando e-mails e cartinhas ameaçadoras. Olha, se você não parar de patrocinar o canal do, sei lá, do Terça Livre ou do professor Olavo de Carvalho, nós vamos fazer o quê? Vamos ameaçar? Isso é uma ameaça? Eu não vou comprar mais os seus produtos? Paciência, meu.
Eu tô patrocinando aqui o que eu acho que eu devo patrocinar. Sou empresário, eu boto minha cara a tapa, vê o cara da van ali, um empresário de extremo sucesso, ele não teme isso. Você também, não, se você é empresário, não tema nada disso. Eu acho que o melhor mesmo seria empresas não se envolverem com nada a ver com política. Empresa não tem que ser, empresa libertária, nada disso. A empresa tem que dar lucro, é isso, ponto final. E se envolver em política, você está limitando o seu alcance, limitando o seu público. O empresário, sim, o empresário pode ser livre para fazer o que quiser, mas a empresa em si, ela tem que dar lucro. E veja o que sofrem realmente essas empresas que acabam caindo nessa ladainha aí da esquerda, acabam cedendo a todas as pautas que eles pedem, as empresas acabam por ficar sem lucro, né? Veja, agora a Victoria's Secret, que é uma marca de lingeries, ela resolveu abandonar a figura de mulheres bonitas, mulheres tidas pela maioria como bonitas. E vai pegar exemplos aí até bizarros, travesti, mulheres com corpos estranhos aí. Nada contra. Olha, eu acho que toda privada tem sua tampa, então todo mundo tem um par na vida, se atrai por uma pessoa que os outros não acham tão brilhante, tão bonita, mas quem tem que achar a própria pessoa, e não é vexame nenhum você ter um corpo diferente dos outros, nem nada disso, mas sim, existe um conceito aí geral da população sobre o que é beleza, o que é bonito, o que é feio, e o que é bonito realmente são os corpos dessas mulheres mais magras, essas mulheres, não necessariamente que todas as modelos que de passarela são bonitas, eu acho que o corpo delas, de algumas delas, né, não é algo muito saudável mesmo, mas dane-se, a maioria acha que é bonito, então as mulheres, principalmente, que são as consumidoras dos produtos dessa marca, acham, e os homens que também acham que as mulheres vão ficar bonitas iguais a essas modelos, eles vão lá e compram. É um sucesso, põe mulher bonita que você vende. Isso é conhecido no marketing. Até vou botar aqui umas fotos de mulher bonita, passando. Não vou fazer isso, que o programa aqui é outra coisa, mas e não preciso, meu objetivo não é atingir um grande público, mas se fosse, eu estivesse vendendo alguma coisa, certamente colocaria uma bela dama aqui de biquínis para vender mais o que eu estou vendendo. E funciona em qualquer produto, né? Até em produtos que fazem muito mal para sua saúde, como o álcool, né? O álcool sempre usou de mulheres bonitas, como se aquelas mulheres com aqueles corpos esculturais ficassem no boteco tomando cerveja, né? Ou também põe uns caras bonitões lá, com corpos malhados, e aí o cara barrigoso tomando cerveja, ele não tá sendo enganado por aquilo, né? Ele sabe que a cerveja não faz mal, não vai deixar ele fortão, nem a mulher bonitona, né? Não seria necessário dar muita atenção ao livro do professor Hale, caso esse seu modo de argumentação fosse privativo apenas a ele. O problema é que tal raciocínio tornou-se elegante e está em voga hoje em dia. Esperemos apenas que ele não engane muitos. Eu acho que, assim, nesse ponto do professor Hale aqui do final, de que o consumidor, ao não consumir, está ameaçando o produtor, ele não é tão aceito pelas pessoas de baixo, né? Pelos consumidores em si. Ele é bastante aceito, sim, pelos políticos e burocratas e seus amigos empresários malvadões. E sim, temos muitos empresários malvadões no Brasil. Porque esses empresários, eles vão buscar as regulamentações, as intervenções governamentais, e são os grandes incentivadores e pagadores de propina para que isso aconteça, para que muitas dessas intervenções aconteçam, porque eles querem limitar o poder de escolha dos clientes, ou ao fazê-lo já o fazem, né? Tirando, às vezes, subsídios do governo, ele já está obrigando você a comprar, ele está tirando sua escolha. Quer queira, quer não, você vai pagar o aço do Brasil. Você paga, porque há o subsídio a Gerdau, você paga o aço. Se há subsídio a agricultores, você já está sendo obrigado a consumir a soja de tal lugar, porque o governo deu o seu dinheiro, que ele roubou do seu bolso. Você podia comprar, ao invés de soja, você podia comprar batatas, não, ele escolheu por você, é soja. Então, aí sim, e esses grandes empresários, eles às vezes se sentem ameaçados, eles falam, pô, mas se todo mundo for, por exemplo, um Gerdau da vida, ou
até, sei lá, um fabricante de brinquedos brasileiro, ele fala assim, não, mas se você abrir o mercado, se você deixar os consumidores escolherem qualquer produtor do mundo, ou deixar o mercado completamente livre de qualquer regulamentação, amanhã mesmo pode surgir um concorrente externo ou interno, né? E que vai fazer com que eu seja prejudicado, né? Ele está sendo prejudicado porque os consumidores ficaram livres para escolher um produto mais barato, melhor, mais bacana do que o dele. Isso, isso sim, essa é a mentalidade intervencionista, essa é a mentalidade que faz com que esses grandes empresários utilizem a coerção estatal para diminuir o seu poder de escolha. Então, sim, essa mentalidade por esse prisma, sim, mas e ainda é divulgado, as escolas de economia do Brasil ainda, sim, falam desses assuntos aí, falam do consumidor não pode ser livre, porque seria uma escravidão. A gente vê esse tipo de argumentação ainda acontecendo, infelizmente, né? O livro do professor Hale foi publicado em 1952, é o último aviso aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu queria fazer apenas um chamado para que todos se inscrevam no Odysee. A gente sabe, a censura do YouTube ainda não acabou, eles continuam censurando os produtores de conteúdo que ousam dizer a verdade sobre certos temas. Vários vídeos dessa série Leituras Comentadas já foram desmonetizados. Não que eu ligue, porque não dá dinheiro nenhum isso daí para mim, mas mostra que a censura está comendo solta aí. O canal do Cogos foi deletado, parece que voltou, mas ele continua suspenso. Mas a gente não precisa ficar nessa jaula de ter medo de falar alguma coisa, de ter medo de ser expulso do YouTube. Já existe o Odysee. O Odysee é uma plataforma concorrente. Sim, é verdade, o público não é tão grande ali. Porém, a remuneração é igual ou maior. Pelo menos nos meus vídeos eu ganhei muito mais no. É muito pouco, é verdade, mas eu ganhei muito mais no Odysee, com o meu canal lá, do que eu já ganhei com o meu canal do YouTube. Então, o Odysee, se você é produtor de conteúdo, vá para lá, migre para lá. Você não precisa tirar o seu canal do YouTube e botar lá. Você, ao publicar, você ao fazer a migração, seus vídeos que você posta no YouTube já vão direto para o Odysee. As pessoas assistem lá, elas ganham moedas de Library Coins e você também. Então é um ganha-ganha para todo mundo. Você que assiste vai ganhar dinheiro, você que produz vai ganhar mais dinheiro. Se você fizer isso que eu faço, esse apelo aos seus ouvintes, às pessoas que assistem vocês, para irem pro Odysee. Eu vejo agora o Ancapsu fazendo esse apelo, porque alguns vídeos dele, ele nem posta mais no YouTube, porque ele não quer perder o canal do YouTube, que dá uma boa renda para ele. Mas vocês já podem sair dessa jaula, já podem combater a censura do YouTube, mostrando que a concorrência está aí. Veja, vamos ameaçar o YouTube escolhendo a concorrência. Se você está assistindo esse vídeo no Odysee, muito obrigado. É você que faz esse canal aqui continuar, porque se fosse só o YouTube e só o público do YouTube, eu provavelmente não faria esses vídeos, não teria começado esses vídeos, essa série de vídeos, porque eu não quero ter meu trabalho todo destruído por uma criança esquerdista aí que não sabe nem o que está fazendo, proibindo as pessoas de falar de remédio, de medicina, de discutir sobre a maior ditadura que já existiu na história do planeta, que é essa ditadura da fraudemia. Então, vamos pro Odysee todo mundo e vamos ser livre, né? Vamos falar com liberdade. Outro, eu já falei no começo do vídeo, mas falo novamente. Aqui, se você quiser fazer doações pro meu trabalho, doações em Nano, em Bitcoin, ou na página do Instituto Rothbard tem também, eu acho que é o PagSeguro que a gente aceita ali, se quiser doar em Fiat. Mas se não, não precisa doar nada, apenas a sua audiência já me satisfaz. E muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até a próxima. Um abraço.